Fala pessoal, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó, seguinte. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia e como que essa pandemia ela pode aparecer no seu vestibular, tá? Lembrando que pandemia, obviamente, é um assunto super importante pelo que o mundo vem passando. O vestibular ele gosta, né? O Enem, os vestibulares. Eles gostam de pegar esses temas de atualidades para fazer cair no seu vestibular. Só que eu não consigo explicar para vocês todas as vertentes da pandemia, porque isso pode cair de um jeito mais químico, sei lá, com os produtos farmacêuticos, em física, em biologia, as doenças, os protozoários, vírus, bactéria e tal. E obviamente, cara, eu não sou um professor interdisciplinar, né? Então o que eu vou apresentar para aqui para vocês é como que isso pode aparecer no sentido mais econômico, atualidades e geográfico no seu vestibular. E dar algumas indicações para vocês, falando assim, gente, ó, isso aqui pode ser um caráter um pouco mais biológico, então pesquisa essa fonte, só que obviamente eu não me sinto capaz, né, nem sou, obviamente, professor de biologia, para conseguir explicar nesse sentido. Tamo junto, pessoal, tá bom? Antes de começar então propriamente, eu queria deixar bem claro para vocês que nós temos algumas diferenças aí que são bem importantes para a gente conseguir distinguir, por exemplo, a gripe de uma Covid-19, etc. Que são esses conceitos aqui, ó. O conceito de o que é um surto, o que é uma epidemia, o que é uma pandemia e o que é uma endemia. Muito cuidado, pessoal. Surto é quando você tem um aumento de casos maior que o esperado em determinado espaço. Então, por exemplo, fala assim, nossa, você viu? Aquele bairro está tendo um surto de, sei lá, catapora, está tendo um surto de sarampo, está tendo um surto de gripe. Quer dizer que naquele espaço, geralmente acontecia, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 casos, e agora está acontecendo 50, 60, 80. Isso é um surto, aumentou muito em determinado espaço, tá? A epidemia, ela acontece quando esse surto ocorre em diversas regiões. Então, por exemplo, a gente pode falar de uma epidemia municipal. Então, olha, tem o bairro X que teve um surto, mas o bairro Y, o Z e o W também está acontecendo esse surto. Se começa a acontecer surtos em uma série de bairros daquele município, a gente fala que existe uma epidemia naquele município. Mas se, por exemplo, isso sai, né? Então vira uma epidemia, por exemplo, surtos no município de São Paulo, no município de São Caetano, no município de Santo André, no município de Diadema, uma série de municípios passam a ter epidemias. Aliás, esses surtos. A gente fala que é uma epidemia estadual. Caso uma série de estados passem a ter também esses surtos, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, etc., a gente fala que virou uma epidemia nacional. Então essa epidemia ela pode ir variando de municipal, vários bairros, estadual, se forem vários municípios, e nacional, se for uma série de estados, tá bom? Claro que se a gente evoluir isso, essa pandemia pode acabar virando uma epidemia, perdão, pode acabar virando uma pandemia. Aliás, é interessante até pensar na própria formação dessas palavras. Pan significa união. Por exemplo, quando eu falo para vocês, aula de geologia, olha, formou-se a Pangeia, quer dizer que se formou um supercontinente. Pan, união, geia, terra. Ou então jogos pan-americanos, quer dizer que são jogos de todos os países da América. Pan, tudo, todos, né? Americanos, América. Ou então o cara é pansexual. Não quero entrar na discussão de gênero aqui, mas o cara, enfim, tem bastante opções, tá bom? Então, pandemia significa uma epidemia em várias regiões da Terra. Uma epidemia acontecendo em várias regiões da Terra. Aí sim, é o caso que a gente entrou, né? Isso é a própria OMS. Quem define isso vai ser a OMS. A Organização Mundial da Saúde. Galera, está em muita evidência, né, OMS, justamente porque é um organismo internacional que tenta regular a saúde mundial, tá? Mais ou menos essa ideia. Exemplo, o Covid-19, a gripe suína, a peste negra, por exemplo, no passado, tá? Eu vou mostrar para vocês quais foram as principais pandemias, falar de algumas características, não biológicas, obviamente, tá? Mas como que ela pode ser associada ao seu vestibular atual. Só para não esquecer, galera, a gente também pode ter, aí é um degrau, eu diria assim, abaixo, de uma pandemia, que é uma endemia. O que é uma endemia? Isso aqui também serve quando a gente discute, por exemplo, vegetação. Eu falo para vocês, né? Olha, o cerrado tem várias espécies endêmicas. Quer dizer que são espécies que só ocorrem naquele determinado espaço. Uma doença endêmica é uma doença que ocorre com muita frequência em um único local, ou num local específico. Por exemplo, aqui no Brasilzão, a famosíssima febre amarela. Galera, a febre amarela é uma doença que é recorrente na região norte do país, mas é uma endemia da região norte. Dificilmente essa doença ela sai da região norte. Claro, a gente pode até discutir, né? As mudanças climáticas, a alteração no regime de chuvas, pode fazer sim o aquecimento global com que essa endemia acabe se espalhando pelo Brasil como um todo. Mas no momento, com as condições climáticas atuais, condições de doença atuais, a gente classifica a febre amarela como se fosse uma espécie de endemia, tá bom?
Isso tem que estar bem claro para vocês, porque a OMS decretou pandemia o ano passado, né, em 2020, justamente por conta de todas essas questões. Beleza? Vamos ver, galera, algumas pandemias importantes da história? Só antes, ó, tira aquele famosíssimo print aí. Partindo aqui, galera, para as pandemias, epidemias, doenças mais importantes aí, eu vou citar para vocês as mais importantes, claro, mas acho que é importante vocês se aprofundarem um pouco mais em aulas de biologia sobre esse assunto. Já disse para vocês, não sou um biólogo, né? Não tenho conhecimento sobre virologia, bactérias, etc. Mas vou apresentar uma parte um pouco mais geográfica e histórica para vocês, tá? A peste bubônica, também conhecida como a peste negra, bubônica porque ela causava bulbos, já vou explicar o que é isso rapidinho, e negra porque muitas vezes acabava necrosando a sua pele necrosada fica preta, então eu chamava de peste negra, tá? Ela é causada por uma bactéria chamada de Yersinia pestis, que é uma bactéria, tá? Como que aconteceu, galera? Tinha uma cidadezinha chamada de Cafa, e essa cidade estava sendo atacada por um exército. E estava praticamente derrotada essa cidade, tá? Estava cercada ali por muros, tal, estava sendo atacada, exército muito mais forte. De repente, quando estava praticamente derrotado, perceberam que a força do ataque do exército de fora que estava tentando invadir Cafa, acabou se reduzindo. Por quê? Porque os soldados estavam ficando doentes. Aí, esses soldados ficavam doentes e morriam. Por incrível que pareça, aí a gente fala, né, que é o primeiro ataque biológico da história que começou a acontecer. Os soldados do lado de fora, eles começaram, através de catapultas, a jogar esses corpos mortos para dentro da cidade de Cafa, que estava cercado por muro, né, por muros gigantes. As pessoas recebendo esses corpos mortos, a bactéria, né, acabava se propagando por ali, acabou causando peste negra, né, acabou causando a peste bubônica também dentro da cidade de Cafa. Várias pessoas da cidade acabaram fugindo dali para fugir da peste, acabaram fugindo para a Itália e acredita-se que ali nesse momento que espalhou toda a peste negra para a Europa. Começou na Itália, foi para a França, Suíça, foi até o leste europeu, Rússia, começou na Ásia também, né? Muita gente associa aí começar na Ásia. Muita gente associa, galera, inclusive pelas mudanças climáticas que aconteceram no local, tá? Como foi uma época de muita chuva no Sudeste Asiático, os ratos, porque essa doença vem da pulga dos ratos, né? Os ratos, os ratos que estavam associados àquelas regiões mais inundadas, tiveram que sair das regiões mais inundadas porque realmente ficou completamente inundado e acabaram tendo contato com os ratos que eram mais próximos dos seres humanos. Aí a pulga desses ratos, que não tinham tanto contato com os seres humanos, que já estavam contaminadas, né, com essa bactéria, tal, com a peste negra, acabaram indo para a pulga dos ratos pretos, os ratos comuns ali, né? Porque imagina, uma sociedade sem nenhum tipo de saneamento básico, etc., começou a conviver com os seres humanos. As embarcações que iam da Ásia para a Europa, etc., foram carregando esse monte de ratos, né? Esse monte de coisa contaminada e acabou contaminando o exército, enfim, acabou espalhando pela Europa. Ou seja, as mudanças climáticas, elas podem causar sim uma alteração no regime de doenças do mundo. Por exemplo, eu citei para vocês a febre amarela. A febre amarela é muito associada a regiões muito pluviométricas, né, que chove demais, e extremamente florestadas. Poxa, se o aquecimento global aumentar a quantidade de chuvas, isso pode fazer com que a gente tenha, por exemplo, a doença se espalhando pelo Brasil. Pode ser, tá? Então, ó, causado por pulgas pelos roedores, né? Aí formava esses gânglios, esses bulbos, mais ou menos, galera, que em alguns espaços, né, debaixo das axilas, pescoço e tal, formava como se fosse uma bola de pus, assim, né? O pus é como se fosse uma espécie de resposta, uma defesa do corpo, né, contra as bactérias. Aquela bola acabava estourando, então por isso que chama peste bubônica, por esses bulbos, e por conta da necrose ficava negro, né? Por isso peste negra. Essa doença, galera, para vocês terem uma noção, ela foi causada na Europa. É bem no finalzinho, né, da Idade Média, e ela é conhecida por ter matado de 75 a 200 milhões de pessoas. Não tinha um Instituto Internacional, né, um IBGE do mundo, então não tem como ter esses números concretos. Mas acredita-se que a população à época, ela era de 450 milhões, e ela tem se reduzido, claro, depende muito, né, de qual referência você for tomar, para 350 milhões. Ou seja, galera, aproximadamente 1/4 da população mundial morreu da peste bubônica, da peste negra. Pessoal, mas ainda bem, porque isso é uma coisa que ficou para trás, né? Ficou para trás nada, galera. Até hoje, ainda existe essa doença, né? A peste negra, a peste bubônica. Hoje, galera, pelo mais politicamente correto, né? A gente não chama mais de peste negra, muito mais para peste bubônica, para ficar associando peste negra a coisa ruim, né? Tal, essas coisas. Mas ainda acontece. A grande questão é que hoje, com os medicamentos, com o tratamento, você consegue combater essa bactéria
antes que ela salasse pelo corpo e cause uma doença muito mais significativa. Mas a peste negra, ela continua existindo. Claro que como ela tem muito mais dificuldade em conseguir se consolidar, em conseguir crescer e ficar forte no corpo de uma pessoa, porque a tendência é que ela seja tratada e combatida no primeiro momento, ela acaba circulando muito menos. O que, aliás, muitos cientistas acreditam que foi o que fez a peste negra deixar de ser uma pandemia, mas, ó, não que ela tenha acabado, hein? Surtos aconteceram até o século XIX, no Reino Unido e tal, aconteceram esses surtos, né, pequenos surtos. Mas não é mais uma epidemia hoje, né, não vai causar, tipo, 25% de morte da população mundial. Muito por conta porque as pessoas que eram mais vulneráveis a essa doença, elas acabaram morrendo, né? E aí as pessoas que resistiram a essa doença eram pessoas mais fortes, aí essas pessoas mais fortes tiveram filhos, e os genes, né, dessas pessoas mais fortes a essa doença foram repassados para os seus filhos. Ou seja, a doença, ela acabou causando como se fosse uma espécie de seleção natural. Professor, tem uma ideia genial, então. A gente não está passando pela pandemia do Covid? Vamos deixar, então, todo mundo que é sensível à Covid morrer. Aí as pessoas que não são sensíveis à Covid, elas vão sobreviver, vão repassar os seus genes para frente, e aí o Covid não vai ser mais uma pandemia, não vai ser mais uma ameaça global. Cara, essa tese, do ponto de vista biológico, ela até pode dar certo. Concordo, é uma espécie de seleção natural. A grande questão é que você desconsidera completamente qualquer senso de sensibilidade, qualquer senso de humanidade. Se, por exemplo, então a gente vai fazer uma seleção natural. E se for seu irmão? E se for seu filho? E se for seu pai, sua mãe? Pode fazer seleção natural com ele também? Só porque ele não é tão resistente ao coronavírus, ao Covid-19? Acho que você não se sentiria confortável, né, com essa situação. Então, obviamente, a gente tem que tratar essa doença com vacinação, etc. Mas, teoricamente, só do ponto de vista biológico, a gente poderia passar por 1, 2 gerações e eliminar essa doença do Covid-19, tá bom? Mas, enfim. Então, é uma doença, né, que acontece até hoje, como eu falei para vocês. Outra pandemia bem importante é a pandemia da varíola, galera, que também é uma pandemia de vírus, causada pelo vírus. Na verdade, aqui é bactéria, né? O Covid e a varíola causada pelo vírus. Ela também pode ser conhecida como bexiga e ela causa uma série de febres, erupções na garganta, boca e rosto e tal. Por que eu coloquei ela para vocês? Porque é uma doença ainda importante. Apesar de estar erradicada, ela ainda acontece. Estar erradicada não significa que não vai mais acontecer. Olha que coisa importante, né? Por exemplo, o sarampo era uma doença considerada erradicada no Brasil. Aí o que aconteceu? Era uma doença que não era ainda erradicada na Venezuela, quando teve o surto de muitas migrações, tal, etc. Por conta dos refugiados na Venezuela. Os venezuelanos vieram para cá, e como o Brasil, até, não sei se as pessoas não querem, não sei não, né, mas as pessoas não têm mais aquela... Porque quando você, por exemplo, hoje, concorda comigo que todo mundo tá com medo do Covid-19, né? Daqui, sei lá, 2 gerações, daqui 60 anos, será que as pessoas ainda vão querer se vacinar do Covid-19? Falam assim, ah não, isso é uma doença que nem existe mais. Isso já passou, já causou a morte no passado, hoje em dia não representa mais um problema. É mais ou menos o que o sarampo foi também, né? Então o Brasil, que já tinha erradicado o sarampo, as pessoas acabaram deixando de se vacinar porque não tinha mais a memória do que representava o sarampo, dos perigos, etc. E acabou voltando essa doença para o Brasil. Tá? Mas, em tese, supostamente, a varíola já está erradicada desde 1980. Tudo por conta de processo de vacinação. Beleza, pessoal? Ok? Então tira o print aí, que eu vou falar mais de 2 doenças para vocês. Outras 2 pandemias que acho que é importante vocês também se ligarem, pandemias um pouco mais recentes, né? A gripe espanhola, a mais importante doença do século XX, com toda certeza. A gripe espanhola causada pelo vírus influenza, né? A gente sabe que existem... Porque assim, de novo, né? Eu não sou biólogo nem nada do gênero, mas essas bactérias, esses vírus, eles vão sofrendo mutações. Então, hoje, existem outras influências, né? Outros tipos de influência, assim como o Covid-19. Existem outros Covids, né? Não só outros coronavírus, aliás, não só o Covid-19, tá bom? Quando a gente fala aqui da gripe espanhola, ela causou de 40 a 50 milhões de mortes. E acredita-se que ela infectou de 500 milhões de pessoas. Claro, pessoal, que é muito difícil a gente conseguir de novo, né, estabelecer essa relação, porque as agências de contagem de população, elas não eram tão precisas como elas são hoje, né? Hoje em dia você tem IBGE, etc. Na época você não tinha, pro Brasil tô falando, claro, né? Você não tinha esses institutos de pesquisa e estatística como existem hoje. Mas isso aqui representava 1/4% do mundo, tá? 50 milhões de mortes, galera. A gente tá falando de praticamente 2,5% das pessoas do mundo morreram por conta da gripe espanhola. É um valor muito significativo, é um valor bastante importante, tá? Esse vírus, ele veio da Europa num contexto de Primeira Guerra Mundial, tá? Aliás, ele se chama
Na verdade, assim, veio da Europa, ninguém sabe exatamente ao certo da onde que surgiu. As principais hipóteses, elas dão conta que, na verdade, foram soldados americanos que, infectados por essa doença, levaram essa doença para a Primeira Guerra Mundial e ali, na Europa, acabou se espalhando pelo mundo, né? Só por que chama gripe espanhola, então? Porque nasceu na Espanha? Não, porque a gente estava no contexto de Primeira Guerra Mundial. Olha a importância, né? Olha a geografia aqui na coisa, a atualidades aqui na coisa. Dos meios de comunicação conseguirem divulgar as informações. Chama-se gripe espanhola por quê? Porque os países que estavam envolvidos com a Primeira Guerra Mundial não tinham uma mídia livre. E aí, divulgar as informações que, olha, a gente está passando por uma crise, por uma doença que causa bastante mortes, etc., isso poderia afetar, inclusive, a popularidade dos governos e o apoio à guerra nacional. Então, os jornais dos países envolvidos, eles simplesmente não divulgavam as informações. O único país, né, na verdade, o primeiro país que começou a divulgar as informações foi justamente a Espanha. Por isso que a gente fala que é a gripe espanhola, mas por incrível que pareça, a Espanha não tem nada a ver com o processo. Pelo menos acredita-se, né, que não tenha nada a ver com o processo. Mas sim porque foi o primeiro país que espalhou essas notícias. Para o Brasil, é uma pandemia, né? Aqui a gente já está começando a discutir um processo de início de globalização mais intensa. A globalização, de fato, ela começa lá no século XVI, com as grandes navegações, mas quanto mais vai passando o tempo, mais de fato vai encurtando o espaço-tempo. As pessoas começam a migrar mais, ter mais acesso à informação, começa a espalhar a doença de maneira mais efetiva, claro. Eu sempre costumo falar, galera, tem um joguinho, já ter pesquisado o nome do joguinho antes, né? Mas acho que é vírus alguma coisa, epidemia alguma coisa, que basicamente você é uma doença e você tem que conquistar o mundo. Como que você faz para conquistar o mundo? Geralmente você tem que ser uma doença, né, no início ali de baixa letalidade e tal, para depois aumentar a sua letalidade, e tem que estar no local onde as pessoas circulam. Pode perceber, até pelo próprio Covid-19, geralmente os espaços mais afetados são espaços que estão mais associados ao processo de globalização, onde as redes materiais e imateriais elas são muito mais intensas, as pessoas circulam mais, né? Por quê? Porque tem mais contato com outras pessoas. É natural que isso aconteça. Aqui no momento da gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, já era um momento que a circulação, o transporte já estava bastante eficiente, tá bom? Então, o vírus veio da Europa para o Brasil num navio chamado de Demerara e acabou se espalhando principalmente nas cidades portuárias. Recife, Salvador e Rio de Janeiro foram os principais pontos aqui no Brasil. Obviamente não ficou somente nesses locais, mas foram os principais pontos, tá? Olha que coisa interessante, pessoal. Outro conceito que a gente pode associar com atualmente é o conceito de fake news e da pós-verdade. Tá? Na última aula eu vou discutir só esses conceitos com vocês, né? Quais são os pontos mais importantes para a gente ir para a geografia e para atualidades. Quando a gente fala de fake news, são as notícias falsas. Elas podem ter um intuito malicioso, ou seja, eu quero causar uma notícia falsa porque, sei lá, eu quero distorcer a verdade, eu quero que tal candidato seja mais eleito, eu quero vender mais produto, pode ter essa noção. Mas ela pode ser também involuntária, ou seja, sei lá, por exemplo, não peguei, tá? Mas eu peguei Covid-19, eu tomo água, opa, tô curado, isso quer dizer que a água cura Covid-19. Percebe? Então você começa a espalhar notícias falsas sem a real comprovação, não necessariamente porque você está fazendo de maneira dolosa, olha, eu quero prejudicar o mundo, mas porque é uma maneira não científica, eu acho que isso dá certo e isso começa a espalhar como se fosse verdade. No caso da gripe espanhola, foi a mesma coisa. Aqui em São Paulo, principalmente, começou a surgir um remédio que se espalhou pelo Brasil depois. Era um remédio contra a gripe espanhola, que você misturava cachaça, mel e limão. Misturando esses três elementos, dizia que curava da gripe espanhola. Obviamente não tem nenhum tipo de comprovação acerca disso. Mas, para alguns, teve um ponto positivo. Qual? Isso aqui dizem que é a gênese, o princípio da caipirinha no Brasil. Tá? Ou seja, a gripe espanhola pode ter causado o início da caipirinha no Brasil com uma fake news. Tá? Aliás, pós-verdade eu vou discutir com vocês na próxima lousa, beleza? Então, a cachaça, mel e limão. Ponto importante, até o Rodrigues Alves, galera, político importante na época no Brasil, ele acabou falecendo da gripe espanhola, ou seja, foi uma doença bastante importante do Brasil, tá? Com certeza é a principal doença do século XX, da Primeira Guerra Mundial. Certo, certo? Beleza. Outro ponto importante, gripe suína. Esse aqui acredito que alguns de vocês devam ter raras lembranças, não sei a idade de vocês, né? Eu na época tinha 19 anos, já era uma pessoa um pouco mais consciente, tá? Eu lembro que eu já trabalhava, trabalhava inclusive num cursinho, e eu lembro que as aulas elas não foram efetivamente paralisadas, não parou a aula no cursinho.
mas teve que abrir as janelas, geralmente já cursinho, né, tudo fechado, com aquele ar-condicionado, tudo tal, teve que abrir as janelas, né, por quê? Porque tinha uma gripe perigosa que estava se espalhando pelo mundo. Essa gripe foi a gripe suína. Ela vem do vírus H1N1. Até hoje, né, existem pessoas que têm essa doença, H1N1, não está erradicado isso aí. Veio de porcos do México, muito possivelmente de porcos do México, e foi responsável por 200 mil mortes. Infectou, acredita, de 700 mil a 1,7 bilhão de pessoas. Ou seja, vamos colocar mais ou menos aí, vai? 1/5 da população mundial foi infectada por essa doença. Obviamente é uma pandemia. A sorte, galera, é que uma pandemia com uma taxa de letalidade bastante baixa, né? Uma coisa é a capacidade de infecção, outra coisa é a letalidade dessa doença. Por sorte, né, o H1N1 tem uma taxa de letalidade bastante baixa, se comparado ao coronavírus e outras pandemias aí mundiais. Beleza? Isso aqui é uma apresentação de quais são as pandemias, né, as 4 pandemias mais importantes que eu considero para vocês levarem para o seu vestibular, para o seu Enem, e estudarem um pouco mais o contexto biológico dele principalmente, tá? Vamos analisar as consequências geográficas, o que de geografia e atualidades pode aparecer para vocês? Tira um print aí, galera, só pra gente discutir isso, hein? E agora, galera, obviamente falar da pandemia mais importante pra gente, que é a pandemia do Covid-19, né? De novo, eu não vou fazer uma análise aqui biológica da coisa, porque eu não tenho esse tipo de competência. Fazer uma análise um pouco mais geográfica, histórica, social, ó, tudo isso. E falar dos pontos da atualidades, como pode aparecer para vocês usarem como argumento na redação, ou até mesmo uma questão direta de geografia, né? Obviamente, a gente sabe que geografia, história e tal, muito bem, possivelmente vão pegar esses temas para conseguir fazer as suas análises. Olha que interessante, pessoal, até esqueci de falar da questão da gripe espanhola, que o Estado brasileiro, à época, quis fazer uma campanha de vacinação como um todo, só que sem divulgar e fazendo a vacinação de maneira obrigatória e sem divulgar exatamente para que serve aquela vacina, o que ela combatia, o que estava injetando no corpo das pessoas, as pessoas se sentiram oprimidas pelo Estado a fazer aquela campanha de vacinação. Ou seja, estou colocando uma coisa no meu corpo, uma coisa que eu não conheço. A gente teve inclusive a revolta da vacina à época, contra o Estado querendo uma vacina obrigatória. Percebe como o meio de comunicação e as informações são super importantes para você saber, para você conseguir convencer uma população? A comunicação é essencial, rede e material, tá? Vamos falar sobre isso logo menos. Mas então, ó, surgiu na China, esse é o fato. A origem ainda é desconhecida, né? Por que eu estou colocando isso para vocês? Acredita-se que a pandemia tem origem animal, né? Do mercado molhado lá na China, com os maltratos aos animais, pouco acesso ao saneamento e tal. A pessoa acabou comendo uma carne infectada, talvez uma carne de morcego, a gente não sabe exatamente como, se contaminou e se acabou espalhando pelo mundo. Mas existem outras hipóteses também, que talvez não tenha vindo do morcego, mas de um outro animal. Tem algumas hipóteses que agora estão sendo levadas um pouco mais a sério, né? Que talvez a China tenha manipulado esse vírus e tenha escapado, por exemplo, de um laboratório, não de maneira proposital, mas de maneira sem querer. Cara, de verdade, acho que não vale a pena entrar nesse papo, porque, inclusive, uma fonte séria falou sobre isso, né? O New York Times e tal. Mas eu não vou levar isso à frente, por quê? Porque é tudo no campo da especulação, então isso não pode aparecer no seu vestibular. Eu acredito, galera, que não tenha sido proposital, obviamente, e que não tenha sido manipulado em laboratório. Mas entre o que eu acredito e a verdade, a gente tem que saber ter uma diferença bastante significativa, tá? É importante ficar acompanhando as informações, saber o que está rolando. A gente não sabe exatamente, por isso que eu coloquei ali, ó. A origem ainda é desconhecida, tá bom? A análise aqui é um pouco mais social. Olha os pontos que eu acho que são importantes para a geografia, né? São esses 6 pontos aqui. Primeiro, o papel do SUS e a relação entre o privado e o público. O SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele foi pensado, ele foi projetado a partir da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã Brasileira, que ela garantia uma série de aspectos importantes, né, pessoal? A gente tem que saber que a Constituição de 88, ela foi feita logo depois do fim do regime militar, que era um governo de direito, um governo opressor, tudo que a gente sabe, né? Então a Constituição de 88, ela vem quase como uma resposta a essa falta de direitos, a esse aumento da desigualdade, a essa abertura ao capital estrangeiro internacional, principalmente norte-americano, até a década de 80 aproximadamente. Então, é uma Constituição cidadã, é uma Constituição de 88 que tem um caráter social muito mais importante. Muita gente critica ela porque ela garante muito direitos para a população, sem exatamente citar como vão ser esses direitos, tá? Direito à moradia, direito à escola, etc. Mas um dos direitos que a Constituição garante é o direito à saúde pública e de qualidade. Saúde pública a gente tem, de qualidade a gente está no caminho, tá? Aqui, galera, eu quero deixar bem claro para vocês. O SUS, ele é uma baita revolução no Brasil. Inclusive o Obama, na época que era presidente dos Estados Unidos, ele veio até o Brasil
para saber como que o SUS funcionava, como que foi essa revolução na saúde brasileira, para conseguir aplicar alguns princípios no Obamacare, que ele acabou até fazendo depois, né? Bastante criticado pelos republicanos, mas que garante um acesso um pouco maior à saúde para os Estados Unidos, que é uma questão bastante tensa lá no país. Então o SUS, com o seu sistema municipal, estadual, federal, consegue fazer a realocação de recursos, tem as UBSs, galera, de verdade, talvez o que falta para o SUS é uma campanha de conscientização coletiva, e isso parte do governo federal, que deveria fazer maiores investimentos nisso, em saber como usar o SUS. Porque muitas pessoas não sabem, sei lá, machuquei o dedo do pé, para onde que eu tenho que ir? Para um hospital qual? Para UBS? Tenho que ir para um posto de saúde? O que que exatamente eu tenho que fazer? E aí algumas vezes acaba ficando superlotado, os exames demoram demais para acontecer, mas o SUS tem essa noção, é uma baita revolução, causou uma queda da mortalidade no Brasil gigantesca, um acesso a campanhas de vacinação. Por exemplo, eu tenho um filho, né, de 5 meses agora, Rafinha, que ele, se eu quiser, galera, eu posso fazer a campanha inteira dele de vacinação pelo SUS, de graça. Claro que assim, de graça em termos, né, porque eu pago meus impostos, a sociedade paga os impostos, para ter essa retribuição. Mas de graça, entre aspas. Poxa, uma campanha de vacinação, e pensa que eu até teria, não que seja rico, mas teria uma condição de fazer a campanha de vacinação numa rede privada. Ia sofrer porque, tipo, cada vacina é, tipo, uns R$ 900, tal, pesado, hein, pesado, tá? Mas teria uma condição de fazer uma campanha de vacinação numa rede privada. Ia ter que economizar tal, mas enfim, daria. Agora, e pra galera mais pobre? Será que teria a condição de vacinar seu filho se não fosse no posto? Olha a importância para a redução da taxa de mortalidade infantil. Ou seja, essa relação, né, da saúde ter que ser tratada como uma coisa pública e não como uma coisa privada ficou bastante importante durante a pandemia. Inclusive com a superlotação de leitos. Os leitos públicos ficaram superlotados e os leitos privados também ficaram superlotados. Cara, olha que interessante, né? Foi uma das primeiras vezes, pelo menos de que eu me conheço por gente, que eu vi que não teve uma grande diferenciação entre ricos e pobres. Pelo menos não no acesso aos leitos, tá? Olha que coisa interessante. Tipo, o rico não tinha acesso ao leito, o pobre não tinha acesso ao leito. Então não teve essa condição de eu sou rico, eu pago, eu vou ter acesso, tá? Ou seja, hospitais de campanha, tudo que foi construído foi super importante para no pico da pandemia, não que a gente tenha acabado ainda, mas no pico da pandemia a gente conseguir afastar esse momento mais temerário, tá bom? Outra coisa importante, a questão da quebra de patentes. Professor, o que são as patentes aí? Patente é quando você registra alguma coisa que você criou. Os laboratórios, né? A AstraZeneca, a Pfizer, a Johnson, enfim, né? O Instituto Butantan, com a Coronavac, né? Enfim, como que eles fazem? Eles criam, fazem uma pesquisa, olha a importância também do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Foi a vacina mais rápida já produzida na história, hein? Mais rápida já produzida na história. Olha a importância da ciência. A vacinação, né? A vacina, ela vai ser produzida pelos cientistas. Os cientistas, quando produzem, fazem a vacina, eles registram e patenteiam que a vacina é deles. Então, se alguém quiser usar a vacina deles, ou quiser, enfim, etc., vai ter que comprar a vacina deles ou pagar royalties pelo direito de uso. No caso, a gente está comprando a vacina de quem efetivamente está produzindo. E se a gente conseguisse ensinar o mundo inteiro como que se pratica, como que se faz essas vacinas, para que cada país já tenha noção de quais são os insumos, os IVAs, né, etc., tudo que está sendo utilizado para produzir sua própria vacina localmente. Isso causaria uma queda da pandemia de uma maneira muito mais rápida, muito mais intensa, mas claro, isso desagradaria bastante aos principais institutos de pesquisa, Johnson, Pfizer, etc. Então a gente está num dilema hoje. A gente tem que fazer o sistema de quebra de patentes, ou seja, cada instituto que conseguiu fazer a sua própria pesquisa tem que ensinar para o mundo quais são os insumos que estão sendo utilizados, como que eles estão produzindo aqueles insumos. Sim, isso vai ser bastante ruim para os institutos de pesquisa, mas em compensação vai auxiliar a propagação das vacinas pelo mundo. Não vai ficar concentrado somente, né, em China, Índia, produzindo ali os equipamentos e os laboratórios produzindo a maneira como se faz. Aliás, ponto bem importante, né? Vocês perceberam, galera, a importância também da produção industrial? A gente vem passando nos últimos tempos por um processo de desconcentração industrial. Os países desenvolvidos, por exemplo, leia-se a Alemanha, a França, etc., eles, como tem um custo de produção muito elevado, eles têm a parte da gestão da empresa, ainda está a França, a Alemanha, mas a parte produtiva, que precisa de mão de obra, etc., foi para a China, foi para a Índia.
numa pandemia, quem está produzindo as vacinas? Quem está produzindo os insumos? China e Índia. Olha como a indústria é importante, né? E a China sabe disso, hein, pessoal? A China e a Índia sabem disso. Por isso que eles realocaram, por isso que eles trouxeram, não, vem pra cá. Não quer produzir na Europa? Não quer produzir nos Estados Unidos? Vem pra cá, produz comigo aqui, ó, que eu tenho praticamente um monopólio. O monopólio é exagero, vai. Mas tem uma grande concentração percentual da produção industrial mundial, e isso vai ser importante em determinado momento. Vide aí a questão da pandemia, tá bom? Mas a questão da quebra de patentes seria importante para um combate global dessa pandemia. Em que sentido? Não adianta, galera, os Estados Unidos ele conseguir combater a pandemia local se, sei lá, a África está com pandemia, o Oriente Médio está com pandemia, sei lá, o Sudeste Asiático está com pandemia. Por quê? Porque se a pandemia continuar rolando, a chance do vírus vivo continuar se propagando é muito maior. E os vírus, eles têm uma capacidade de mutação muito grande. Então, os Estados Unidos, ele é resistente, pela sua campanha de vacinação, a essas cepas. Mas se o vírus continuar se espalhando pelo restante do mundo, novas cepas vão ser desenvolvidas e as vacinas norte-americanas não serão resistentes a essas vacinas, a essas cepas novas, por exemplo. Então seria interessante se os países desenvolvidos se conscientizassem, o Brasil inclusive votou contra a quebra de patentes, assim como os Estados Unidos também votou contra, não sei por que o Brasil votou contra, já que a gente nem produz, tá? Mas enfim, isso é outro papo. Contra a quebra de patentes, para que a gente tratasse a saúde como saúde pública mundial. Porque não adianta eu salvar o meu país, mas o mundo está em pandemia, fazendo novas cepas, novas mutações, novas variações, porque isso vai acabar voltando para mim. Você não quer pensar de maneira, sei lá, altruísta, pensar em salvar as pessoas dos outros países? Beleza. Pensa de maneira egoísta, que se eu não salvar outro país, novas cepas vão surgir e vão infectar o meu país, tá? Enfim. Então isso aqui é um debate bem importante. Outro ponto, pensar a questão da globalização. Milton Santos, sempre ele, né? Milton Santos. Ele fala pra gente do papel das redes geográficas. Quando a gente fala em rede geográfica, rede para geografia é conexão, interligação. Rede geográfica tem a rede material, que é tudo aquilo que conecta coisas concretas a partir do transporte. Então, uma hidrovia, uma ferrovia, uma rodovia, uma aerovia. E uma rede imaterial, que é o que conecta a partir de coisas não materiais, coisas não concretas. Comunicação, internet, televisão, rádio, dados bancários, etc. Tudo isso é rede imaterial. Perceba o papel que teve durante essa pandemia as redes materiais e imateriais. Eu já citei para vocês, inclusive, nessa aula, que, em geral, os países mais afetados pela pandemia eram os países que tinham uma conexão mais interessante, eram mais globalizados, tinham mais pontos importantes da centralidade do capitalismo. Aqui no Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, locais que estão mais associados a essa globalização. No mundo, Nova York, grandes metrópoles. Por quê? Porque recebem pessoas de outros países, porque as pessoas vivem mais juntas, as pessoas circulam mais. E naturalmente a pandemia precisa disso, dessa rede de transporte intrínseca, conectada, para conseguir espalhar pelo mundo. Então a rede material cada vez mais desenvolvida é responsável pelo transporte, sim, dessa doença. E nesse caso, países mais globalizados, mais integrados, acabaram sofrendo mais, pelo menos em número de casos, tá? Claro que como eles têm um acesso a tratamento geralmente um pouco maior, mais eficiente, o número de mortes nem sempre acompanha esse aumento no número de casos. Alguns casos sim, né? Mas nem sempre. E a rede material, o papel da comunicação. Comunicação para divulgar o conhecimento, divulgar informações, fazer campanhas de vacinação, mostrar a importância de você ficar em isolamento, de você usar máscara, de você lavar a mão. Eu lembro, galera, de propagandas que foram feitas da importância de lavar a mão, de usar máscara, né? Teve até aquela musiquinha lá do Castelo Rá-Tim-Bum, lava uma mão, lava outra, lava uma, que acabou se popularizando e foi divulgado pelas redes sociais. E isso trouxe uma conscientização. Galera, eu confesso, por exemplo, é uma mania já que eu tenho. Pô, eu chego em casa, passo álcool em gel já. Álcool em gel, tal, lavo a minha mão. E isso vai ser importante não só porque isso sempre foi importante. Pô, você passa pela rua, você pega num corrimão, etc. Tem alguém que também pegou a mão no corrimão, tava com gripe, você acaba colocando no seu rosto, você fica gripado, você pega algum tipo de doença. Então lavar a mão é super importante para tudo, não só durante a época da pandemia. Eu não tinha esse costume. Agora eu tenho, percebe? Então, isso quem conseguiu propagar foram os meios de comunicação. Então, é super importante para o combate à pandemia. Claro que tem uns problemas, a gente vai citar, tá? Outro ponto importante, o papel dos estados e os auxílios econômicos. Os estados como meios de combate à pandemia. Então, por exemplo, fazer lockdowns, incentivar o isolamento, né? Que foi super importante para conter a pandemia. E uma série de espaços e a questão dos auxílios emergenciais.
Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fez um auxílio emergencial. Hoje em dia, depois de 2021, né, ele reduziu bastante, mas ele ainda acontece. E talvez se a pandemia continuar, vai prorrogar até outubro, novembro, a gente não sabe exatamente quanto. Mas vários países fizeram políticas de auxílio emergencial bem significativas, aliás, maiores que a do Brasil. Para vocês terem uma noção, talvez a grande referência seja os Estados Unidos. O Biden, ele fez um auxílio de $1.400 a pessoa pode receber nesse período de isolamento, nesse período de pandemia. E foi super importante para reaquecer a economia. É fato, galera. A gente pega, por exemplo, comércios que faliram, pessoas que, sei lá, a empresa tinha 100 funcionários, não consegue ficar sustentando 100 funcionários. Aí tem a questão do desemprego, o Estado, por exemplo, ajudando a pagar o salário das pessoas, ajudando as empresas a não falirem. É super importante para a economia continuar a sobreviver. Mas a grande questão é, galera, que esses auxílios, de maneira geral, eles causaram uma impressão de papel moeda muito grande. Então, ó, vai emitindo dívida, vai liberando dinheiro para as pessoas consumirem. E não estou criticando isso, tem que fazer mesmo. Esse é o papel do Estado, é ajudar a população em momentos de crise. Mas a questão é, será que teremos uma crise vinda depois disso? Os estados, em geral, se endividaram bastante. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é a nossa referência aqui que eu estou trazendo para vocês, a inflação já é uma realidade. O Fed, né, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, já está tendo que lidar com números preocupantes acerca da inflação. O dólar está desvalorizando no mundo, porque o Biden está liberando crédito para um monte de gente. Natural que a gente tem inflação. Então, muitos economistas estão associando que uma possível crise mundial e esse monte de emissão de papel moeda, esse monte de auxílio social, possa causar inflação no mundo, tá bom? Outro ponto, que são a questão das fake news e a pós-verdade. O que é fake news? Já citei para vocês, né? É a notícia falsa sendo propagada de maneira proposital ou não. Por exemplo, durante a gripe espanhola, a famosa gênese ali da caipirinha. Mas a gente... e a pós-verdade, né? Esqueci de falar. Pós-verdade. A pós-verdade é a noção que o sentimento que aquela notícia traz, ela é menos importante do que a veracidade daquela notícia. Vou imaginar que, por exemplo, ó, eu sou um cara que... sou corintiano. Isso é fato, tá? Sou corintiano. Aí vem a notícia no meu celular. Corinthians contratou Messi. Vê no meu celular. Eu nem vou conferir se é verdade ou se não é, sabe? Porque eu sou corintiano e eu acho que o Messi é o melhor jogador do mundo. Melhor que o Cristiano Ronaldo, aliás. Eu sei que tem gente que ficou brava, mas é só aceitar a verdade. O Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. É a verdade. Tá? E o Messi é o melhor jogador do mundo. Eu não quero saber se é verdade, porque isso me trouxe felicidade. Então eu vou passar aquela notícia pra frente, porque eu gosto de exaltar o Corinthians, eu gosto de exaltar o Messi. Isso é a pós-verdade. O sentimento que aquela notícia me causa é muito mais importante do que a veracidade em si daquela notícia, tá? Infelizmente, na questão do Messi, do Corinthians, é uma questão de brincadeira, né? Pouco vai impactar. Se bem que se o Messi viesse pro Corinthians, seria uma boa, hein? Uma ótima. Mas, na questão da pandemia, é uma coisa triste, no sentido que, por exemplo, a gente teve presidentes, o Lukashenko, conhecido como o último ditador da Europa, da Bielorrússia, né? Belarus, dizendo que para você tratar o Covid, basta você tomar um banho de sauna e tomar uma vodka. Parece muito com a questão da gripe espanhola. Ou então medicamentos sem eficácia comprovada sendo comprados a rodo, a questão da cloroquina, por exemplo, comprado por um preço maior da Índia, né, do que os insumos sendo comprados de maneira muito significativa, os Estados Unidos doando cloroquina pra gente porque sabia que não tinha uma eficácia comprovada, e a gente propagando isso como se fosse um tratamento preventivo. Fake news, tá? Isso é uma fake news. Isso é uma notícia falsa. Isso atrapalha muito, galera, no combate à pandemia. Ou então, por exemplo, que as máscaras não adiantam de nada. Isso foi propagado pelo nosso governo federal. Ou então fazer, por exemplo, campanhas, né, passeatas com um monte de gente aglomerada, tirando máscara de criança e dando beijo no rosto da criança enquanto tá no meio de uma pandemia. Percebe? Tudo isso é questão de fake news. E essas fake news atrapalham bastante. Porque as pessoas levam muito pela questão da pós-verdade, né? Vou até dar um dado para vocês. O Bolsonaro teve recentemente falando que tinha um relatório do governo brasileiro que os números estavam inchados. Ou seja, que o número de mortes de Covid era pelo menos metade daquilo. Um monte de gente que gostava do Bolsonaro começou a mandar no meu WhatsApp e falar: tá vendo? Esses estados, eles querem derrubar o Bolsonaro, os prefeitos, eles não gostam do Bolsonaro. Aí depois, e já foi espalhando. E muita gente nem liga se é verdade ou não. Só o Bolsonaro falou, então é verdade. Então começa a repassar isso. No final foram ver que foi um integrante ali do Tribunal de Contas da União
que acabou, galera, falando aquilo de maneira. Não teve nada, nenhum relatório sendo produzido dessa maneira. O Bolsonaro veio a público depois pedir desculpa, falou que na verdade não era uma notícia falsa, na verdade ele leu, mas era de apenas um integrante. Mas a notícia que os estados, os governadores, os prefeitos supervalorizaram o número já tinha saído nas manchetes. E aí, muito possível, aquela pessoa que defende o Bolsonaro e é contra prefeitos e governadores vai ver aquela notícia como uma. O que importa é que tinha mesmo, percebe? Ah, o mito tentou fazer alguma coisa diferente, tá, mas o que interessa mesmo é a notícia que tinha sido repassado. Ou seja, a fake news, o fenômeno da fake news e a pós-verdade e as redes sociais nesse sentido, elas atuam de maneira bastante interessante. Aliás, galera, eu queria até a opinião de vocês. A gente pode fazer uma aula aqui, né? Aliás, a gente já fez, né? Conversando um pouco sobre isso, sobre as redes sociais. Mas olha que interessante. Será que vale a pena, então, essas redes sociais controlarem o que tem de acesso à informação? Porque a gente já teve o YouTube derrubando vídeos que falavam que a cloroquina era um tratamento, o Twitter não aceita mais isso, o Facebook não aceita mais isso, o Instagram não aceita mais isso. Em última instância, galera, você tem que pensar que é uma rede privada, e essa rede privada, teoricamente, ela faz um contrato que você coloca as informações lá, mas se ela quiser, ela pode derrubar o seu canal a qualquer momento, tá? Está no contrato. Eu sei que você nem lê, né? Mas quando você fala assim, ó, li e aceita as condições e tal, você assinou um contrato virtual que garante tudo isso que eu tô falando para vocês. Então, poder pode. A questão é, será que eticamente, moralmente é legal? Porque penso eu, galera, pô, para esse caso, é uma coisa que eu defendo, né? Não tem que ficar divulgando informações de cloroquina, essas coisas, porque é uma notícia falsa, não tem comprovação. Se realmente tiver comprovação que ivermectina, cloroquina trazem benefícios, pô, que divulgue. Ainda bem que existe um medicamento para isso. Mas agora, as pessoas tratarem isso como se fosse uma espécie de medicamento é errado, obviamente é errado. Mas será que empresas privadas vão começar agora a definir o que é certo e o que é errado pra gente? Concorda que elas podem começar a ter alguns tipos de interesse por trás? Então eu posso considerar que é errado o que determinado presidente fala e que é certo o que o outro presidente fala. Ou que um governador fala, ou que o outro fala. Ou seja, coisas políticas podem começar a ficar envolvidas aí, tá bom? Então é uma coisa pra gente pensar. E por último, a relação com a própria desigualdade, né? A pandemia, ela afetou, galera, de maneira muito mais intensa os locais mais globalizados, mas a gente não tem que pensar em local globalizado como local rico. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o município de São Paulo, o município que eu moro. É a maior cidade global que existe no Brasil. Bolsa de valores, bancos, sedes, empresas, turismo de negócios, tudo acontecendo aqui em São Paulo. A classe mais rica, a classe mais alta, obviamente foi impactada assim pela pandemia, né? Porque a pandemia aconteceu no município de São Paulo inteiro. Mas é fato que as pessoas de maior poder aquisitivo e que têm trabalhos em geral mais intelectuais, elas conseguiram se resguardar um pouco mais, se proteger um pouco mais, justamente pelos trabalhos remotos, pelos trabalhos à distância. Então as pessoas mais ricas conseguiram se isolar em casa. Por exemplo, vai dar aula virtual aqui, né? Sei lá, fazer um cursinho online, escola online, é, um trabalho em uma empresa, né? Enfim, não precisa mais ficar indo no escritório presencialmente. Todo mundo teve acesso a isso? O cara que é, por exemplo, cobrador ou motorista de ônibus. O cara que trabalha num caixa de supermercado, um caixa de farmácia, que são profissões mais braçais e já o de menor remuneração. Essa pessoa também conseguiu se isolar? Obviamente não. Então a própria desigualdade social, os trabalhos considerados aí essenciais, né, pela população, eles impactaram de maneira muito mais forte na classe mais baixa, na galera que não tinha condições para conseguir financeiramente se isolar, do que propriamente na galera mais alta, de classe mais alta. Então acho interessante você pensar também na pandemia sobre esse viés. Quem conseguiu se isolar? Mesmo na questão da educação. Pô, educação à distância. Será que a escola pública, o cara que não tem acesso a uma banda larga, somente ao seu 4G ali, que dá para no máximo ver uma coisinha do WhatsApp, um Instagram, esse cara conseguiu mesmo ter um espaço só para ele conseguir estudar? Olha a acentuação da desigualdade no acesso à educação que a gente teve. Porque é muito fácil falar para um cara, uma família, que cada filho tem um quarto só, cada filho tem um notebook, que ele vai poder ficar em casa estudando, escrevendo, fazendo resumos, etc. E para aquela família que não tem acesso a isso? E para aquela família que o máximo acesso à internet que tem é um celular? E aí a pessoa divide o cômodo com outras 5 pessoas. Ele vai ter um tempo para estudar ou ele precisa de um espaço com uma escola para conseguir estudar? Então olha a acentuação da desigualdade social aí, percebe? Bastante importante. Então, ó, a gente pode falar, o isolamento para quem, né? O déficit habitacional na cidade, cortiços, favelas, a gente percebe que é quase outro mundo, né?
Então, muito mais aglomeração, menos uso de máscara, menos acesso financeiro aos equipamentos de proteção individual. Então, há sim uma grande relação da desigualdade social com a questão da pandemia. Beleza, pessoal? Acho que são esses os aspectos sociais e geográficos mais importantes aí para vocês levarem para uma prova, para uma redação, tá bom? Qualquer coisa, galera, já sabe, né? Entre em contato comigo com qualquer dúvida. Tira um print aí, por favor. E tamo junto. Beijo, abraço, tchau, galera. Até.